Paz do Senhor Jesus, vamos ler um versículo da Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, aonde Jesus está dando uma orientação sobre o fim dos tempos. Então ele fala aqui em Mateus 24, o versículo e verso 1 em diante. O sermão profético e o princípio de dores. Você sabia que o fim virá e não tardará? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, disse-lhes: Não vedes tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Diz-nos, Senhor, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Louvado seja Deus! Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Eu tô com problema no dentista, então eu tô falando um pouco com dificuldade. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome, o nome de Jesus. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Meu Pai. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Louvado seja Deus, uma exortação. Os discípulos de Jesus, eles estavam andando, fazendo a obra como Jesus sempre fez. E juntamente com ele os seus discípulos. Jesus ensinava, orientava, mas havia momentos que ele ficava só, pensando, analisando. Eu acredito que até vendo o que os discípulos iam perguntar. E Jesus olhava dentro de si, que ele é Deus, Filho de Deus, e ficava assim pensando, se aqueles homens que realmente estavam ali com ele, qual eram os pensamentos deles a respeito de tudo que Jesus já havia ensinado para eles, qual foi a missão dele destinada por Deus aqui na terra, o porquê da sua vinda, se eles estavam compreendendo. Então Jesus analisava eles calado. E quando eles estavam ali, a palavra do Senhor fala que a palavra fala aqui, quando Jesus ia saindo, ele estava saindo do templo, ele estava então dentro do templo, aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, por fora. Olha, Senhor, nossa, que prédio, como que fala, a gente admirando, por exemplo, pessoas que nunca veio na cidade grande, vem da roça ou do interior, uma cidade pequenininha que não tem prédio, nossa, fica admirando o centro de São Paulo, ou vai lá em Nova York, ou na França. Resumindo, a gente admira aquilo que nunca vimos.
E eles admiraram por fora, mostrando para Jesus a estrutura daquele templo. O templo deles, aquele templo, era uma glória, uma coisa extraordinária. E Jesus, na sua mansidão, respondeu para eles, como quem diz, é verdade. Esse templo é maravilhoso, é lindo, é bonito, mas não ficará pedra sobre pedras que não seja derrubada. E está lá até hoje, a palavra que saiu da boca de Jesus, para aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus, está lá, só tem um pedaço da parede, para que eles saibam que toda a terra, tribos e línguas procuram o adorar, lá em Jerusalém. Mas não precisamos ir lá, porque o próprio Jesus falou para a mulher samaritana que não era mais necessário adorar, ia chegar o tempo que não ia ser lá no monte nem em Jerusalém, mas que os verdadeiros adoradores iriam adorar a Deus, o Pai, em espírito e em verdade. E é o que acontece, né? Louvado seja Deus. E aqui, Jesus já avisou para eles. E passando, eles foram andando, Jesus foi, seguiu e sentou lá no Monte das Oliveiras. Jesus, ele era muito calado, observador. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Então, significa, nessa maneira de falar, que Jesus sempre estava afastando deles para falar com o Pai, sempre a sós com o Pai. E eles respeitavam isso em Jesus. Tinha os momentos de estar tudo junto, mas tinha momentos que Jesus, a maioria das vezes, quando estava ensinando, estava com eles. Mas quando estava buscando o Pai, porque ele sabia o que ele ia passar, a morte na cruz, Jesus se afastava e ficava só. E a Bíblia fala que os discípulos, vendo ele sentado ali no Monte das Oliveiras, se aproximou dele, preocupados, né? Senhor, quando será isso? Quando que vai acontecer essas coisas? Quando será o fim do mundo? Quando que o Senhor vai voltar? Jesus não tinha sido nem morto, crucificado, nem tinha sido arrebatado ao céu, porque Jesus estava na terra, mas ele já estava preocupado, coisa do mundo mesmo, né? Nós mesmos somos ansiosos, aflitos. Senhor, quando serão essas coisas? Quando será o fim do mundo? Quando que o Senhor vai voltar para buscar? Qual o sinal? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai. O que significa acautelai-vos? Tenha calma, tenha paciência. Vocês já estão querendo que seja amanhã? Eu ainda estou aqui? Tem milhões de anos ainda para andar, para salvar pessoas que não me viram e vão crer em mim através da palavra. Eu estou preparando vocês para ir, levar a palavra. É o que está acontecendo em nossos dias. Muitos não estão preocupando com a vinda de Jesus, mas tem aqueles que se desesperam. Em vez de sair semeando a palavra, eles entram em desespero e guarda Jesus a semente só para eles. Não pode, tem que espalhar a semente. E aqui fala, porque muitos virão em meu nome. Jesus falou assim, acautelai-vos, vou voltar aqui atrás, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. O que significa olhai? Você vai ouvir de guerras que está acontecendo no momento, quis dizer Jesus. Você vai, alguém chegar e vai falar, o país tal está guerreando. E vai ouvir rumores de guerra, que outros países vão falar de guerra também, vão tentar se atacar. Mas vai acontecer muitas guerras e não vai acontecer também certas guerras. Vai ser rumores. Então vai haver guerras e rumores de guerras que não vai ser concretizada. Mas ele fala o que aqui? Não vos assusteis, não entre em pânico e desespero. Vai orar, vai jejuar, vai continuar pregando a palavra, porque ainda não é o fim. É necessário que todas essas coisas aconteçam,
mas ainda não é o fim. O fim não virá com as guerras. Tem muitas pessoas aí que não têm o temor de Deus. A Rússia, ele pode destruir o mundo inteiro. Claro, ele pode destruir o mundo deles. Ele próprio lá, esse tal de Vladimir Putin aí, que é Vladimir Putin, ele pode destruir o país dele, milhares de pessoas, até lá na Ucrânia, o que for. Mas ele não é Deus para destruir o mundo e nem Satanás, que está com ele, pode destruir o mundo. O próprio Jesus falou, não é o fim. Porque ele fala, porquanto se levantará nação contra nação. Olha, se prepara. Pode vir fúria de guerras até contra a nossa nação aqui. E reino contra reino. E haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Tudo isso está acontecendo há anos. E está acontecendo nos nossos dias. Mas todas essas coisas são o princípio. Jesus está dizendo aqui que isso ainda é o princípio, o começo das dores. Então vos hão de entregar. Entregar quem? Vós, a vós. Vos hão de entregar a vós. Vós quem? Os crentes salvos, lavado e remido no sangue de Jesus, os pregadores da palavra de Deus. Hão de entregar a vós para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então o Senhor está dizendo que os servos deles, salvos, servas, vão ser odiados, perseguidos pelo mundo inteiro por causa do nome dele. E vai ter ainda muita morte de cristão. Seremos odiados. A gente vê nos nossos dias. Você não faz nada para a pessoa, ela te odeia. Às vezes você tem um vizinho que te odeia. Você não entende. Você vai para uma padaria, tem um endemoniado lá. Até quer pisar no nosso pé. Quer passar na frente da fila, na lotérica, no banco, no mercado. Quer nos xingar. Por quê? Eles olham para nós. Quem que está em nós? Está Jesus. Quem é santificado. Você tem o selo da promessa. Você tem escrito a Bíblia fala que Deus ia selar nossa testa com diamantes de graça. Fala na palavra. E o adversário, ele não quer. O Senhor fala que colocará nas nossas testas um diamante de graça. Então o inimigo vê aquela pedra preciosa brilhando em você. Por isso que Paulo dizia que o nosso enfeite não seja por fora, mas seja no nosso interior. Tem que brilhar a santificação do corpo, alma e espírito, de dentro para fora. E nós estamos já nesse tempo sendo odiado por pessoas malignas, da mente vazia, pessoas que têm legiões de demônio. Mas nós temos que estar o quê? Fazendo o que Jesus falou. Olhai, toma cuidado, vigia, para que você não entreis em tentação. E nesse tempo, prossegue Jesus falando, serão escandalizados, muitos serão escandalizados. Quem é esse muitos que ele fala aqui? Muitos cristãos. Ele não está falando do mundo. O mundo já é do mundo. Ele está falando que muitos que creram nele vão se escandalizar, vão desistir, vão cair, vão murmurar, vai blasfemar e vai trair uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E isso está acontecendo em todas as igrejas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então o Senhor está dizendo, por causa da multidão do pecado que está no mundo, o amor das pessoas, as pessoas não têm mais afeto, não se respeitam, cada um acham que são dono de si. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, tem um mas aqui, mas, quando você está num assunto com alguém, mas a pessoa fala mas, então você tem ainda um alívio de resposta. E ele está dizendo aqui, mas, tem uma chance, uma oportunidade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá
o fim. Então, fique a mensagem de Deus aí para você. Fica a mensagem de Deus, fique você com a mensagem de Deus, porque o Senhor está dizendo: não vos assusteis, porque ainda não é o fim.